À medida que nos aproximamos do final de 2025, a estratégia da Ucrânia contra a Rússia se tornou cristalina. Foram-se os dias em que a Ucrânia apenas tentava absorver os ataques russos enquanto esperava resistir o suficiente para que o exército russo ficasse sem pessoas ou dinheiro. Agora, a Ucrânia está acelerando o processo. Ataques profundos em território russo estão causando estragos na máquina de guerra russa, e a Ucrânia acaba de realizar um grande golpe. Ela o fez com mísseis do Reino Unido. As defesas russas falharam novamente, pois a Ucrânia lançou o Storm Shadow contra um ativo militar-chave russo. O arsenal de guerra de Putin queima, e Bryansk foi alertada. Em 22 de outubro, a Newsweek relatou que um ataque com mísseis e aeronaves ucraniano realizado no dia anterior havia devastado a usina química de Bryansk, que a publicação diz ser crítica para o esforço de guerra russo. O ataque ocorre apenas alguns dias após a Ucrânia falhar em obter mísseis Tomahawk do ZEUA, e poucas horas após a notícia de que a cúpula na Hungria entre o presidente do ZEUA, Donald Trump, e Vladimir Putin havia sido cancelada. A Ucrânia lançou mísseis Storm Shadow para realizar o ataque, relata a publicação. Esses mísseis conseguiram penetrar as poucas defesas aéreas que a Rússia tinha no local para proteger sua usina química, permitindo impactos diretos. No momento da criação deste vídeo, a Ucrânia diz que está avaliando o impacto total do ataque e os danos causados. No entanto, já temos comentários de várias figuras-chave na Ucrânia, incluindo o Estado-Maior-Geral do país. No Telegram, o Estado-Maior-Geral da Ucrânia confirmou o ataque e que a Ucrânia era responsável por ele. Em 21 de outubro de 2025, a Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia, em coordenação com as Forças Terrestres, a Marinha e outras unidades das Forças de Defesa da Ucrânia, atacou a usina química de Bryansk, relatou o Estado-Maior-Geral. Isso por si só é suficiente para nos dizer que se tratava de um ataque altamente coordenado. A Ucrânia queria atingir a Rússia com força, e envolveu tantos ramos de suas forças armadas para garantir que seus Storm Shadows atingissem o alvo. A declaração do Estado-Maior-Geral continua com a confirmação das armas usadas. Foi realizado um ataque maciço combinado, com mísseis e aéreo, incluindo o uso de mísseis Storm Shadow lançados do ar, que penetraram com sucesso o sistema de defesa aérea russo. O objetivo, alega o Estado-Maior-Geral, era enfraquecer a ofensiva russa ao eliminar mais uma instalação militar crítica. E a usina química de Bryansk certamente é crítica. Em seu relatório de 21 de outubro sobre o ataque ucraniano em Bryansk, o The Kiev Independent observa que a usina química da região é responsável pela fabricação de vários produtos que a Rússia precisa para seu esforço de guerra. Esses produtos incluem itens básicos, como pólvora e explosivos que os soldados russos usam no terreno. No entanto, a usina também produz componentes de combustível para foguetes, e é aí que vem a grande vitória para a Ucrânia. Esses componentes de combustível são usados nos mísseis que a Rússia lança contra a Ucrânia, sugerindo que a Ucrânia acabou de dar uma mordida sólida na capacidade da Rússia de construir mais desses mísseis. O timing não poderia ser melhor. A Rússia tem intensificado tanto seus ataques com mísseis quanto sua produção de mísseis nos últimos meses. Um exemplo é a produção aumentada das bombas mísseis híbridas Grom-1, que o The New Voice of Ukraine diz que combinam as bombas aéreas russas com seus mísseis K-38. Com um alcance de aproximadamente 6 a 125 milhas, essas munições poderiam causar muitos danos à Ucrânia se fossem permitidas entrar na produção em massa que a Rússia planeja para elas. Quanto mais combustível para foguetes a Ucrânia puder privar a Rússia, menos intensos serão seus futuros ataques baseados em foguetes e mísseis. Esse fato simples tornou a usina química de Bryansk um alvo. E se você precisar de mais evidências da importância da usina, os aliados ocidentais da Ucrânia estão percebendo a necessidade de interromper as operações da instalação. Em 12 de setembro, o The Kiev Independent relatou que o Reino Unido havia imposto uma nova rodada de sanções à Rússia, algumas das quais visavam a usina. A instalação também é sancionada pelos Estados Unidos. Sua proximidade com a Ucrânia também é um problema. O Euromaidan Press relata que a usina química de Bryansk fica a apenas 77,6 milhas da fronteira norte da Ucrânia. Uma usina tão próxima da Ucrânia pode fornecer suprimentos aos soldados russos mais rapidamente. Isto é, a menos que essa usina seja colocada fora de operação. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia não é a única voz a comentar sobre a importância dessa usina e as razões pelas quais a Ucrânia a atacou. O comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, também foi ao Telegram para fornecer mais detalhes sobre o ataque, afirmando que a usina havia sido destruída, o que ainda não parece ser a reivindicação oficial da Ucrânia. Brovdi disse:
Isso é um golpe poderoso na capacidade de combate do verme no campo de batalha, aqui e agora. Esta é talvez a maior base industrial de produção e de reabastecimento de armas pesadas da linha de frente que o exército verme usa hoje no campo de batalha. Brovd continua apontando que a usina é vital para a restauração de todos os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes da Rússia, incluindo o Tornado e o Grad, e que é necessária para produzir o Zenledelia da Rússia, um sistema de lançamento múltiplo de minas remotas. Brovd encerrou com um aviso: estamos lutando, passo a passo, dia a dia. Os pássaros das forças de sistemas não tripulados estão aumentando sua velocidade. Esses comentários sugerem que os drones da Ucrânia também podem ter desempenhado um papel no ataque à usina química de Bryansk, embora isso não tenha sido confirmado. Se eles desempenharam um papel, a Ucrânia provavelmente usou seus drones como iscas para as defesas aéreas russas, criando corredores aéreos seguros para que seus mísseis de Storm Shadow se aproximassem da usina. Isso é especulação, mas também parece a opção mais lógica, dado que Brovd parece sugerir que a Ucrânia usou seus sistemas não tripulados no ataque. Alternativamente, Brovd pode ter se referido sutilmente a ataques ucranianos em outros lugares na Rússia que ainda não foram confirmados. Em seu relatório sobre o ataque à usina química de Bryansk, o Euromaidan Press observa que várias regiões russas sofreram cortes de energia no mesmo dia do ataque à usina. Trubchevsk, uma cidade que fica logo ao norte de Bryansk, foi uma dessas regiões. Fotos e vídeos do que parece ser uma subestação de energia em chamas estão circulando, sugerindo que a Ucrânia conseguiu atingir mais do que apenas uma usina química na noite de 21 de outubro. O Euromaidan Press acrescenta que o incêndio também eclodiu na cidade russa de Smolensk, localizada a cerca de 167 milhas da fronteira com a Ucrânia, o que a colocaria ao alcance do Storm Shadow e de muitos dos vários drones da Ucrânia. A cidade sofreu um incêndio em sua usina termoelétrica após um alerta de drone. Parece que a Ucrânia esteve ocupada em 21 de outubro. O ataque à usina química de Bryansk pode ter sido o grande golpe de nocaute da noite, mas a Ucrânia também desferiu alguns socos fortes no rosto da infraestrutura energética russa. Pelo menos, é o que estamos assumindo. A Ucrânia não confirmou oficialmente esses dois ataques, segundo o Euromaidan Press. No entanto, a Rússia também não disse nada sobre eles, o que geralmente é um sinal de que o país está tentando inventar uma história de encobrimento ou enterrando a cabeça na areia e esperando que o menor número possível de seus cidadãos note as chamas. Vamos voltar à usina de Bryansk por um momento. Mencionamos anteriormente o quão importante essa usina é considerada para o esforço de guerra russo. Isso pode deixar você se perguntando por que a Ucrânia levou quase 4 anos de guerra para atacar a instalação. Não levou. Esse ataque mais recente à usina é apenas o último, pois a Ucrânia a atingiu pelo menos uma vez antes. Em 13 de janeiro, o The Kyiv Independent relatou que veículos de mídia russos alegavam que um assalto aéreo ucraniano havia danificado a usina química de Bryansk. O canal Telegram Astra confirmou esses relatos posteriormente e também especulou que a Ucrânia usou mísseis ATACMS fabricados nos Estados Unidos. Isso faria sentido, pois a Ucrânia havia recebido permissão para usar esses mísseis em território russo apenas alguns meses antes. A Rússia, é claro, tentou alegar que suas unidades de defesa aérea estavam repelindo um ataque à usina. Elas podem ter tentado, mas não tiveram sucesso. Parece que falharam novamente em 21 de outubro. Os ATACMS podem não ter sido capazes de eliminar a usina química de Bryansk no início de 2025. Mas, à medida que o ano se aproxima do fim, o Storm Shadow pode ter acabado de tirar a usina de cena de uma vez por todas. Então, está claro que a Ucrânia quer atingir a usina química de Bryansk por causa do impacto que a perda dessa usina terá na Rússia em sua guerra de atrito. No entanto, há outros fatores em jogo aqui, incluindo o desejo da Ucrânia de enviar várias mensagens à Rússia. A primeira dessas mensagens está relacionada aos Tomahawks que mencionamos anteriormente no vídeo. Por várias semanas antes desse ataque em Bryansk, notícias circulavam de que os Estados Unidos estavam considerando fornecer mísseis de cruzeiro Tomahawk à Ucrânia. Isso seria enorme. Tão recentemente quanto em 13 de outubro, Trump sugeria que os Estados Unidos poderiam enviar alguns desses mísseis. Com os Tomahawks, a Ucrânia ganharia um míssil com alcance de 1.500 milhas, permitindo que ela atacasse bem no coração da Rússia. Moscou se tornaria um alvo, e as refinarias de petróleo que a Ucrânia tem atingido com seus drones nos últimos meses poderiam acabar sendo destruídas em vez de apenas danificadas. Infelizmente para a Ucrânia, os Tomahawks não virão. Parece que os Estados Unidos podem ter usado a ameaça desses mísseis poderosos para tentar convencer Putin a vir à mesa de negociações.
Em 17 de outubro, apenas alguns dias após a sugestão de Trump de que os Tomahawks poderiam ir para a Ucrânia, a BBC relatou que Trump havia rejeitado a ideia durante uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca. O presidente da Ucrânia saiu de mãos vazias e explicou que Trump decidiu contra os Tomahawks porque os Estados Unidos não querem uma escalada. O que os Estados Unidos queriam era que Putin falasse com Trump. Esse parecia ser o plano após a reunião de Trump com Zelensky. O presidente dos Estados Unidos planejava se encontrar com Putin na Hungria, como mencionamos anteriormente. Essa cúpula foi cancelada, com Trump notando que não queria dedicar tempo ao que ele acreditava ser uma reunião desperdiçada. Isso pode, na verdade, fornecer alguma esperança de Tomahawk para a Ucrânia. Se a ameaça desses mísseis não foi suficiente para trazer Putin à mesa, talvez enviá-los de fato o seja. Independentemente disso, a Rússia agora sabe que a Ucrânia não pode contar com os Estados Unidos para fornecer Tomahawks. O ataque à usina química de Bryansk foi a maneira da Ucrânia de informar a Putin que a Ucrânia ainda pode causar muitos danos sem os mísseis de cruzeiro da América. O Storm Shadow pode não ter o alcance de um Tomahawk, pois só pode viajar cerca de 180 milhas. No entanto, a Ucrânia quer que a Rússia saiba que ainda há muitas instalações-chave russas que caem dentro desse alcance. A usina química de Bryansk é uma delas. Agora, essa usina pode ter sido retirada da equação da guerra na Ucrânia. Se a primeira mensagem da Ucrânia foi que ela não precisa de mísseis Tomahawk para causar danos sérios, sua segunda mensagem foi toda sobre vingança. A Rússia continua a atingir a Ucrânia com força, e Zelensky quer que Putin saiba que a Ucrânia pode retribuir o favor. O mais recente dos ataques russos vem na esteira do cancelamento da reunião de Putin com Trump e do ataque à usina química de Bryansk. Putin provou mais uma vez que a paz é a coisa mais distante de sua mente com esse ataque. Em 22 de outubro, a Newsweek relatou que a Rússia havia lançado um ataque aéreo maciço contra a Ucrânia poucas horas após a notícia do cancelamento dessa reunião. O ataque cobrou seu preço. Pelo menos 7 pessoas foram mortas em um ataque que Zelensky alega ter mirado cidades comuns em vez de alvos militares legítimos. A Newsweek observa que 2 crianças estavam entre 6 pessoas mortas na região de Kyiv, e que resgatadores ainda estão procurando sobreviventes nos escombros. Isso significa que o número de mortos pode subir à medida que mais notícias surgirem. Outras 19 pessoas foram feridas apenas na cidade de Kyiv, com 9 delas precisando de tratamento hospitalar. Em Kharkiv, a Rússia mirou uma creche, acrescenta Newsweek. Um trabalhador de serviços públicos foi morto nesse ataque. Outras 7 pessoas foram feridas. Essa é a diferença entre os ataques de longo alcance russos e ucranianos. A Rússia, embora tenha sido relatado que mirava a infraestrutura energética da Ucrânia em 22 de outubro, não se importa realmente onde seus mísseis e drones aterrissam. Se eles matarem civis, tudo bem. Isso é mais terror para infligir ao público ucraniano. Para a Ucrânia, a prioridade são ataques precisos contra instalações que apoiam o esforço de guerra russo, como a usina química de Bryansk. Esses tipos de ataques russos têm sido uma característica da estratégia de Putin desde o início da guerra na Ucrânia. O estatista diz que 13.883 civis ucranianos morreram devido a ataques aéreos e assaltos russos desde o início da guerra. E a vingança por essas atrocidades que alimentou as ações da Ucrânia em Bryansk. E ninguém menos que o próprio Zelensky fez esse ponto preciso. Em 19 de outubro, apenas alguns dias antes do ataque em Bryansk, o presidente da Ucrânia fez seu discurso diário ao povo de seu país. Durante esse discurso, Zelensky disse que tem conversado com o comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, sobre as capacidades de longo alcance da Ucrânia. Essas capacidades agora são tais que a Ucrânia estará respondendo a cada ataque russo com ataques comparáveis, embora com a diferença que destacamos anteriormente. A Rússia ataca civis, a Ucrânia ataca a máquina de guerra russa. A usina química de Bryansk é apenas o exemplo mais recente, e a Ucrânia quer que Putin saiba que nada que a Rússia faça ficará impune. Com essas 2 mensagens entregues, a Ucrânia agora pode se concentrar em continuar a estratégia de longo alcance que se provou tão eficaz durante o último ano ou mais da guerra na Ucrânia. Se 21 de outubro provou algo, é que o Storm Shadow ainda é uma arma muito eficaz para a Ucrânia, assumindo que o país encontre os alvos certos. Esses mísseis, que a Ucrânia possui há vários anos, mas só começou a usar dentro da Rússia em novembro de 2024, dão um soco mais forte do que a maioria dos drones que a Ucrânia usa para seus ataques de longo alcance.
desenvolvidos em parceria entre o Reino Unido e a França, sendo que esta última os chama de mísseis Scalp. O Storm Shadow pode viajar por cerca de 155 milhas e é lançável de uma aeronave. Isso explica os relatos de que o ataque à usina química de Bryansk foi realizado usando mísseis e aeronaves. A Ucrânia tem que posicionar seu caça dentro do alcance, embora o alcance do Storm Shadow pelo menos garantisse que isso pudesse ser feito de dentro de seu próprio território. Uma vez lançado, um míssil Storm Shadow pode viajar próximo à velocidade do som, relata a BBC. Mais importante, o míssil abraça o terreno enquanto voa, com essa baixa altitude tornando difícil para os sistemas de defesa aérea rastrear seus movimentos. Ao se aproximar do alvo, o Storm Shadow desce e detona um penetrador Broach com uma ogiva explosiva de alto poder de segmento. Ele também tem qualidades penetrantes, com a BBC notando que o míssil é considerado ideal para atravessar bunkers reforçados e eliminar depósitos de munições. É improvável que a usina química de Bryansk tenha qualquer armadura notável. Isso significa que seria um alvo fácil para o Storm Shadow. Os dois pontos negativos do míssil são seu alcance relativamente pequeno, pelo menos em comparação com os drones de longo alcance da Ucrânia, e seu preço de $1 milhão. A Ucrânia tem que ser seletiva ao lançar o Storm Shadow. 21 de outubro, nos mostra o que acontece quando a Ucrânia escolhe o alvo certo e realiza um ataque coordenado, projetado para garantir que seus mísseis Storm Shadow cheguem onde devem ir. Também é provável que a Ucrânia tenha sido auxiliada nesse ataque pela própria Rússia. Como? Quase 4 anos de guerra com a Ucrânia custaram à Rússia 1.229 unidades de equipamentos de guerra antiaérea, relata o Ministério das Finanças da Ucrânia. Com as defesas aéreas esticadas, a Rússia está tendo que priorizar a proteção de alguns ativos sobre outros. Parece que o que quer que a Rússia instalou na usina química de Bryansk não estava à altura da tarefa de derrubar mísseis Storm Shadow. A Ucrânia aproveitou ao máximo. No entanto, a Ucrânia quer fazer mais. O Euromaidan Press relata que o país está tentando intensificar sua campanha de ataques profundos a níveis que a Rússia não viu em nenhum ponto durante a guerra na Ucrânia. Para fazer isso, a Ucrânia precisa de mísseis. A Ucrânia está construindo vários mísseis ela mesma, incluindo o novo Flamingo, que o Kyiv Post sugere ser poderoso e barato o suficiente para mudar o equilíbrio estratégico na Europa. No entanto, a Ucrânia também precisa de mais mísseis de seus aliados. Os Tomahawks estão fora da equação, pelo menos por enquanto. No entanto, o Fellow Senior do Hudson Institute, Brigham McCowan, sugere que a Ucrânia precisa de centenas de novos mísseis para levar sua estratégia de ataques profundos ao próximo nível. Talvez o Reino Unido e a França possam fornecer mais Storm Shadows para ajudar a Ucrânia a atender a esses requisitos. Ou talvez a Ucrânia tenha que construir os mísseis ela mesma. Qualquer que seja a abordagem adotada, pelo menos parece que a Ucrânia em breve desfrutará de ainda mais liberdade em como usa seus mísseis fabricados no Ocidente. Isso de acordo com o United 24 Media, que relatou em 22 de outubro que os EUA levantaram uma restrição ao uso de mísseis que anteriormente impedia a Ucrânia de usar mísseis de longo alcance que dependem de dados de mira americanos para atingir seus alvos. A sugestão dessa restrição levantada surgiu na esteira do ataque Storm Shadow da Ucrânia em Bryansk, mas Trump alega que a história é falsa. Ele a rotulou como notícia falsa e alegou que os EUA não têm nada a ver com esses mísseis de onde quer que venham ou com o que a Ucrânia faz com eles. Trump está dizendo a verdade? É difícil dizer. Mas após o cancelamento da cúpula na Hungria com Putin, o presidente dos EUA pode agora ter um rancor a resolver, pois sua busca por alcançar a paz na Ucrânia atingiu outro obstáculo. Talvez 21 de outubro seja um sinal de que Trump levantou restrições que anteriormente impediam ataques como esse, e isso só significará boas notícias para a campanha de ataques profundos da Ucrânia. Quanto à Rússia, uma usina química em chamas em Bryansk pode ser um sinal do que está por vir no futuro do país. E outra coisa que pode estar no futuro da Rússia é a perspectiva de uma versão da Ucrânia reforçada com tropas de outras nações. Tropas europeias estão prontas para entrar na Ucrânia a qualquer momento, alega o Reino Unido e a contagem regressiva começou. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The